Por que o cristão não precisa guardar o sábado? Por algumas razões. Ok, fiquei curioso. Vamos lá. Primeira, porque a ordem para guardar o sábado é exclusiva para Israel, ou seja, para os judeus. Mas quem disse que somente o sábado foi dado como ordenança para Israel? Êxodo capítulo 20 é claro que ali todos os mandamentos foram destinados como ordenança para Israel. Paulo, em Romanos 9,4, diz que a eles pertencem a adoção, a glória, as leis, as promessas, as alianças. Inclusive, a promessa de uma nova aliança foi dada, destinada à casa de Israel, como diz em Jeremias capítulo 31, versos 31 a 33. E essa nova aliança, aplicada e direcionada à casa de Israel, é estendida aos gentios. Então, seguindo seu argumento ao pé da letra, os cristãos nem mesmo têm direito à promessa da nova aliança, e muito menos estão obrigados a guardar qualquer um dos mandamentos. Ou seja, para os cristãos está liberado também matar, roubar, adulterar e etc. Você não percebe que absurdo? E esse absurdo é o resultado de querer excluir o sábado da lei de Deus ou de achar que a lei de Deus é somente o sábado. E sem falar que o sábado não foi instituído em Israel, mas sim lá em Gênesis, quando nem existia israelita ainda. A segunda razão é porque não existe nenhuma passagem no Novo Testamento que ordene a guarda do sábado. Espera aí, esse é o famoso argumento falacioso da exigência. E por que é falacioso? Porque também não existe nenhum texto no Novo Testamento ordenando de forma direta a observação do segundo mandamento, onde Deus diz para o povo de Israel para não fazer para si imagens de esculturas e prestar cultos a elas. Como também não há nenhuma ordenança direta para não se cometer o incesto, ou até mesmo a bestialidade, que é a relação sexual entre humanos com animais. E aí, os cristãos estão desobrigados também a seguirem a essas ordenanças que proíbem tais práticas abomináveis só porque não tem uma ordem direta no Novo Testamento? Eu tenho certeza que você vai dizer que não. Então, por que somente o sábado? No Novo Testamento não há uma ordem idêntica, ipsis literi, da ordenança do sábado, como está em Êxodo capítulo 20, dos versos 8 a 11. Contudo, nós temos Jesus guardando o sábado, os discípulos guardando o sábado, o apóstolo Paulo guardando o sábado, inclusive em território gentil. E é como diz aquele ditado, um gesto vale mais que 1000 palavras. Nós temos também o autor aos Hebreus, dando como exemplo do descanso da fé, o descanso sabático. Então, embora não temos uma ordem clara para se observar o sábado, nós temos exemplos claros da observação do sábado. A terceira razão é porque Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. E alguém pode dizer, mas a palavra fim nesse texto tem um sentido de propósito e não de término. Será? A palavra fim no texto original é a palavra grega telos, que segundo o dicionário Strong significa término, o limite no qual algo deixa de ser, o último em uma sucessão, aquilo pelo qual algo é terminado. Então não adianta forçar o texto, fica claro que o término da lei é Cristo. Agora aqui, com todo respeito, você foi desonesto ao apresentar o significado da palavra telos no dicionário Strong, porque o mesmo não é taxativo, dando como único significado o fim como término. Abrindo aqui a Bíblia Strong e vendo o significado da palavra telos no grego em Romanos 10:4, diz o seguinte: da palavra primária telo, estabelecer um ponto definitivo ou objetivo. Você, infelizmente, apresentou somente a parte que lhe convém do dicionário e não apresentou a parte final que diz aquilo pelo qual algo é terminado, seu fim, resultado, o fim ao qual todas as coisas se relacionam, propósito. Ao apresentar o dicionário Strong, você apresentou como se fosse taxativo no significado, mas não é. Paulo, em Romanos 10:4, não está ensinando que a lei teve um fim, acabou em Cristo Jesus. Muito pelo contrário. Em Romanos capítulo 7, versículo 8, Paulo diz que sem lei está morto o pecado. Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei pela fé.
Em Romanos capítulo 10, Paulo está apresentando o equívoco do povo de Israel, que mesmo tendo zelo por Deus, acabaram se esquecendo da justiça que provém de Deus, estabelecendo a sua própria justiça e não se sujeitando à justiça que provém de Deus. Porque o propósito, o objetivo, a finalidade, o resultado da justiça que provém da lei é Cristo Jesus. Isso é tão óbvio no texto que a tradução bíblica NVT, Nova Versão Transformadora, traduziu o texto de forma honesta e perfeita, dando o real significado da palavra grega telos. Acompanhem comigo. Pois Cristo é o propósito para qual a lei foi dada. Como resultado, todo aquele que nele crer é declarado justo. Bom, para mim, mais claro do que isso não existe. E quem mesmo está forçando o texto, afirmando o que o texto não diz? Fica aí a reflexão. Portanto, todos esses argumentos que foi apresentado contra o sábado não faz sentido algum quando estudamos a palavra de Deus a fundo. Se você não guarda o sábado ou não quer guardar o sábado, respeitamos, mas lembre-se, não há argumento bíblico algum que invalide o sábado como dia santo do Senhor. Que Deus abençoe você.